Olá pessoal, bem-vindo ao Debate Nerd. Estamos aqui eu e o Avalski. Eu sou Norte, mas também podem me chamar de Capitão Mumun, reportando para serviço. Avalski, dá oi pra galera. E aí, galera, como é que vocês estão? Eu sou a Valis. Eu sou a Valisk. Vocês podem me chamar de Avalisk, né? Perdoai um pouco os erros de português que eu cometei, esse tipo de coisa. Eu estou com um aparelho, né? E aí, às vezes, nos piores momentos, ele sempre vai atrapalhar uma pronúncia de alguma palavra. Enfim. Cara, vamos ver. A gente vai debater, até aproveitando para entrar no tema, a gente vai debater Star Wars, a evolução de Star Wars desde da época George Lucas até a sua época Disney e como isso tem afetado a marca. Então eu acho que seriedade, qualidade de português não é bem a preocupação. Mas a Então. gente descobre isso quando a gente vê os comentários na publicação. Nós estaremos publicando, pessoal, todos os domingos. Será uma publicação semanal, então conta com a gente. A gente está começando pelo SoundForge e, se possível, a gente vai expandir isso para algumas outras plataformas. Nós estamos aceitando sugestões. Se vocês têm alguma plataforma de sua preferência para ouvir podcast, por favor, compartilhe com a gente nos comentários e a gente vai fazer o possível para acomodar o máximo possível. Vamos tentar também, em breve, nós ainda estamos trabalhando um pouco na questão de layout, mas a ideia é que em algum momento essas publicações vão ser feitas via YouTube com um layout mais bonitinho, bem acabado, mas no momento nós estamos meio perdidos em como lidar com algumas dessas questões, então, para a gente já começar a publicar, já começar a discutir, estamos começando via SoundCloud. A Vales, que eu não sei se tu tem algum tipo de consideração inicial que tu queira fazer. A minha maior consideração inicial é que, nesse primeiro, quem vai falar mais é o Norwich, porque ele conhece muito mais de Star Wars do que eu. Né? Eu sou aquela pessoa que acompanha mais razoavelmente no sentido amplo do conteúdo nerd, e tem algumas coisas que a gente discutiu na faculdade face a algumas estratégias de divulgação, de multimídia e transmídia que a franquia Star Wars utilizou. Mas, em termos de lore, Norwich me ganha assim, ó, de 10-0. Modesta criatura, mas tá, realmente. Acho que essa deve ser um dos poucos temas onde a diferença de conhecimento é bem expressiva, realmente. Mas do ponto de vista jornalístico, a gente vai bater um pouco mais no lado jornalístico e administrativo da coisa. Eu não quero entrar tanto na análise dos filmes nesse primeiro momento, porque eu acho que a gente pode fazer uma parte da análise dos filmes em separado. Acho que tem Cada conteúdo suficiente. trilogia. A gente já tem planejado entrar nas trilogias uma a uma. Eu quero convidar todos vocês a participar nos comentários e que vocês concordarem, discordarem, quiserem nos xingar, fiquem à vontade. Eu não pretendo deletar nenhum dos comentários. Eu só peço que respeitem uns aos outros. Respeitar a gente, foda-se, não dá nada. Mas respeitar a quem tiver nos comentários com vocês, eu peço que vocês se respeitem do mesmo jeito que a gente vai estar respeitando o nosso debate aqui entre nós. Sejam amiguinhos felizes uns com os outros, não necessariamente com a gente. A Tio que nem tá aqui e os amiguinhos aparecem. Ai, ai, tá. Zoeiras à Enfim. parte, vamos lá. Como tu deve estar sabendo, Star Wars começou na década de 70. E existem boatos de que existia inclusive uma aposta entre o George Lucas e o Steven Spielberg sobre o sucesso ou fracasso de Star Wars, e o próprio George Lucas apostou contra Star Wars. É, Então, uma coisa que o pessoal às vezes não se toca é que Star Wars não foi planejado para ser 6 filmes, ou sequer o sucesso e o universo expandido que se tornou, né? Vamos ser honestos. a questão do universo expandido até não é só algo de Star Wars. É muito comum que o universo expandido seja algo que comece muito mais pelos fãs do que propriamente pelos autores, né? É A maioria real. dos, a maioria dos autores
eu acho que a única exceção que a gente pode citar com certeza é o Tolkien, né? A maioria dos autores não cria um universo narrativo. Cria uma narrativa e constrói o universo na medida em que necessário para aquela narrativa, né? Eu acho que Pois Tolkien é. ele O pode. Tolkien, ele realmente é a exceção porque ele literalmente criou um universo porque ele tinha criado uma língua e queria criar uma história em cima disso. Mas Eu ok. acho que ele criou mais de uma língua, inclusive, mas eu não tenho agora os É, detalhes. outro tema, outro tema. Como a maioria das pessoas que clicaram nesse link e estão ouvindo esse podcast devem estar mais ou menos sabendo, Star Wars foi um sucesso para surpresa do próprio George Lucas. E mais importante, apesar de ser um sucesso que foi originalmente pensado como sendo um programa, um conjunto de filmes infantis, em realidade Star Wars foi um sucesso para todas as idades. Aí entra não só a qualidade da sua temática, mas como também uma certa evolução do ponto de vista. Ah, droga, me perdi um pouquinho. Peraí, deixa eu voltar aqui. É porque eu tava vendo aqui os picos de áudio e por algum motivo eu não tô vendo o meu microfone aparecendo. Ah, tá ali. Pronto. Desculpa por isso. Eu achei por um Sim, momento que a certo. gente tava com um problema técnico aqui. É isso que dá sair gravando as coisas meio ao vivo. É assim, sério. Quem sabe Mas, faz ao vivo. isso aí. Mas tá, bobagens à parte. Temos Star Wars foi um sucesso para toda a família por causa das temáticas, apesar do lado infantil, a temática do bem e do mal, e posteriormente, não no episódio 4, mas mais pra frente, a temática do nosso bem e mal interno, o conflito do Luke, tornou a trilogia original do Star Wars algo muito forte e popular em todas as idades. Motivo Star pelo. Wars, Star Wars ele não é exatamente inovador nesse tipo de narrativa. O ponto central é que ele é inovador nessa estrutura narrativa aplicada a uma ficção espacial. Pois é, ele é quase uma ópera. Até existem boatos, eu acho que foi uma entrevista que vazou uma vez, de que o motivo pelo qual o George Lucas resolveu escrever uma história no espaço é porque ele queria escrever uma história de samurais, ele queria escrever um filme com personagens de Velho Oeste, não sabia como juntar junto essas duas ideias, então ele criou essa figura dos Jedi e ele inventou um troço que é, na minha opinião, Star Wars ele é muito mais uma aventura conto de fadas do que um conjuntos de filme de ficção científica. Até porque do ponto de vista científico, se tem uma coisa que Star Wars faz é estragar a consciência. Star Wars, na parte de ficção científica, ele é muito mais ficção e muito pouco científico. Exato. Né? E esse boom de ficção científica que aconteceu depois das viagens à Luas foi uma das coisas que acabou impulsionando, né, a criação de franquias como Star Wars e também Jornada nas Estrelas, entre outras. Né? Então não dá para dizer que Star Wars surge num vácuo cultural, ele surge num contexto em que isso está em certo sentido em alta, e esse resgate que tu comenta de fazer uma fantasia espacial é exatamente a questão de que tu comentou antes mesmo, né? Que Star Wars é quase uma ópera no espaço. Né? Essa estrutura narrativa de ópera, inclusive, é aproveitada para outros videogames. É. Mas não vamos evitar um pouco essas fugas do tema. Não, eu até não acho que isso seja tão fugas do tema, porque isso acaba contextualizando bastante o debate que vai vir para frente. O foco que eu quero dar nessa discussão é muito mais no novo rumo que foi dado pela Disney e como isso foi recepcionado pelos fãs e até tu sendo uma pessoa, vamos dizer assim, de fora, que não é fã e que não tem nenhuma conexão emocional com isso, é uma coisa que eu acho legal de ouvir, porque eu quero uma opinião um pouco diferenciada nesse ponto, porque a minha opinião, tu verá em breve, vocês verão em breve que ela é um pouco pesada. A E tua opinião é uma opinião de um fã. A minha não é de alguém tão ligado emocionalmente. vamos dizer que ainda bem que a gente vai debater as trilogias separadamente, porque, cara, eu vou precisar de tempo. Aliás, eu tô pra te dizer
Mas, assim, ó, se for pra sentar e realmente falar dos filmes da Disney, acho que 1 hora de podcast não é o suficiente. O último vídeo que eu vi que resumia os motivos de por que a protagonista não foi bem feita tinha 1 hora. Pois é, Repito, ele resumiu. eu te garanto que eu consigo falar frouxo umas 4 horas. Mas Tá? em uma entrevista com o. Voltando à contextualização, em uma entrevista com o Mark Hamill disse que ele acha Star Wars muito mais próximo de O Mágico de Oz do que de qualquer coisa de ficção científica que ele tenha visto até então. E eu concordo com ele. Tu tem um protagonista que vivia numa realidade e ele de repente entrou num mundo onde tu tem magos, onde tu tem uma aventura contra um império maligno, tu tem um arco muito. Ele tá entrando num mundo muito maior do que o mundo que ele conhecia. Tu tem um fazendeiro que do dia pra noite tem com que uma guerra de um império maligno chegue na sua cidade. Só que Exato. isso, só que isso é numa escala cósmica, não numa escala continental como é comum na fantasia. E do ponto de vista geral, eu acho que o George Lucas foi muito feliz em como ele reportou, ele retratou esse universo para ele ser algo relacionável. O Luke, ele é um personagem praticamente inútil ao longo do primeiro filme inteiro, Sim. onde as pessoas estão salvando a pele dele, apesar dele ser o protagonista. E É. realmente, assim, ele está saindo de um mundo que não era que não tinha aventuras, onde ele não tinha que se envolver em grandes batalhas, e ele está indo para um mundo numa escala muito maior. E ele só realmente acaba sendo útil em alguns poucos momentos onde ele tem que fazer a uma coisa que ele sabe fazer, que é pilotar e atirar. Que tu tem uma cena onde. Ele não é exatamente excepcional nisso dentro do filme. No primeira cena que a gente vê ele pilotando, ele tá usando os canhões da Falcon e ele destrói 2 caças, enquanto o Han fez exatamente o mesmo. Então ele não se excede frente aos outros personagens. O motivo pelo qual tu te afeiçoa a ele é exatamente pelo conjunto de imperfeições dele e o quão humano ele é e o quão fácil é tu trazer os problemas dele para nossa realidade. Poxa, nós estamos falando de um fazendeiro que perde a família dele, e de certa forma ele acaba se envolvendo nessa aventura maior, não só pelo interesse dele por aventura, mas também por vingança. Ele é Uh, arrastado por uma guerra da qual ele não fazia parte. exato. No momento, então ele é um personagem que tu consegue te conectar, tu consegue ter empatia por ele. A mesma Sim. coisa acontece pelo Han, pela Leia, de formas diferentes. O Han, ele é um personagem, um trambiqueiro de coração de ouro, vamos dizer assim. Onde ele é uma boa pessoa, mas por causa do convívio dele, do mundo dele, ele é uma pessoa que já está meio saturada, que é meio dura e não acredita em nada. E ao longo do filme ele cresce como personagem, e se torna, por um breve momento, herói, onde esse arco dele só vai culminar no filme seguinte, onde ele realmente acaba se sacrificando pelos outros, o que é uma coisa inesperada pro personagem que a gente conhece no começo, mas não é inesperado quando tu vê a história dele evoluindo. E a mesma coisa pode ser dita da Leia, onde a Leia até é uma das poucas personagens que eu diria que é mais estática, mas ela é uma personagem estática com profundidade, como a gente já tinha discutido anteriormente, eu e tu, Valsky, sobre personagens estáticos, é uma coisa Sim. importante, ele tem que ter profundidade. Então, ela é uma líder nata, ela é uma pessoa que se vê numa situação de extrema dificuldade e ainda assim ela lidera com clareza, as pessoas podem confiar nela quando as pessoas precisam de alguém para guiar elas, ela tá lá, ela guia essas pessoas, bem diferente de o que nós vamos falar mais para frente. E ainda assim ela tem momentos de fraqueza e fragilidade, onde ela deixa
a humanidade dela transparecer, o lado emocional dela transparecer, e ela acaba até se conectando com o Han muito forte. Os dois se apaixonam, né? E dentro do arco da trilogia original, então tu tem coisas acontecendo que tornam ela um personagem multidimensional e não simplesmente ela é a protagonista, a garota forte clichêzona que a gente vê. E aí agora a gente já tá começando a entrar aonde vai gerar pancadaria nesses comentários, eu sinto. Eu tenho que fazer um comentário muito Vai lá. importante, porque tu deu o exemplo de uma coisa que é muito importante quando tu vai construir uma narrativa. Principalmente uma narrativa com um modelo mais clássico, né, que é o modelo que geralmente tu vê que vem muito bem estruturado numa ópera, ou então quando tu pega jogos e outras narrativas que pegam esse modelo clássico. Todo conflito externo, ele é uma externalização de um conflito que está acontecendo dentro dos personagens. Então, o Luke aprendendo a ser um guerreiro é aquele conflito das pessoas entendendo de que é preciso lutar por determinadas coisas. Né? É, Então, ao mesmo tempo que tu tem um conflito interno dos personagens, tu tem esse conflito externo. Por que personagens estáticos, que não são profundos, eles tendem a ser problemáticos? Porque eles não têm conflitos internos. Eles acabam não sendo interessantes, são pessoas que parecem que não têm defeitos, que não têm que evoluir, então dificilmente tu consegue se afeiçoar a eles. sim. Porque tu não consegue te identificar nos defeitos, né? A identificação com o personagem, ela geralmente acontece por defeitos e por qualidades, não só por qualidades, não só por defeitos. E entre defeitos e qualidades é muito mais fácil a gente se identificar pelos defeitos que o personagem supera do que pelas qualidades que ele manifesta. É Né? real. Então, Até porque a gente acaba daí acreditando, projetando os nossos defeitos para essas personagens e acreditando, se inspirando nesse personagem para tentar ser melhor. uhum. Então, quando tu tem o personagem do Luke, que é retirado do. Vamos usar bem essa expressão, né? O Luke vivia no mundinho dele, né? Uhum, Totalmente alheio de todas as coisas que realmente importavam. sim. E quando ele vê a foto da Leia, ele tá assim, pô, uma mulher bonita, mostra mais foto dela, né? Aham. Ele tava É, literalmente. Ele descobriu o site pornô da versão de é, uma galáxia muito distante. Era algo assim, então assim, ele chega, ele encontra o velho Ben, né, que é o Obi-Wan, Uhum, e aí o mundo dele é virado de cabeça para baixo, e ele percebe que existem coisas muito maiores do que a vida dele, né? Tanto que a gente realmente tem que resumir que a trilogia original, ao mesmo tempo em que tu tem o arco externo da derrota do Império, tu tem esse arco do crescimento do Luke, assim como tu tem o arco do Solo, esse tipo de coisa. Que numa narrativa grande, né, a narrativa grande ela é composta de pequenas narrativas que vão criando, né, os diversos elementos da trama. É sim. isso, não tem É, grandes e tu tem um mistérios nesse arco. Tu sentido. tem um arco do vilão também. Tu tem um arco do Vader. É o Sim. arco de redenção do Vader. Uh, eu, na minha opinião, o George Lucas foi muito feliz na trilogia original. Tem poucos defeitos nela que eu apontaria. Para mim, o defeito mor foram algumas coisas de um ponto de vista mais comercial. Por exemplo, pelo que eu li, não sei se isso é real ou se isso foi um boato. Originalmente, na Lua de Endor, quem era para lutar ao lado dos rebeldes eram Wookiees, que estavam sendo escravizados dentro da Lua de Endor. Sim, mas eles fizeram aqueles ursinhos de pelúcia porque seria mais fácil de vender para Exato, as para crianças. vender, comercializar. E eu, pelo que eu Inclusive, entendi, porque também a escravidão era um termo, é um tema meio, eles acharam um tema meio pesado para uh, colocar. poucas pessoas conhecem o filme, mas o filme, se não me engano, é Caravana da Coragem. Hum, Esse filme ele se passa no universo de Star Wars, na Lua de Endor, em que uma família está viajando no espaço e a nave cai na Lua de Endor. Eu não lembro se é anos antes ou depois da Batalha de Endor. E aí eles recebem a ajuda desses ursinhos para salvar os pais deles e sair daquele planeta. Tá? Tem toda uma história. E pelo menos até a compra do Star Wars pela Disney, essa história fazia parte do cânone, né, do universo de sim, Star Wars. hoje faz parte de Legends. Hoje faz parte do Legends. E o Legends, né, como a gente comentou anteriormente, ele foi
muito desenvolvido por fãs, mas não só É, pelos fãs. Tá? é, Isso tem que deixar bem claro, é que é real. um pouco muito que acontece, que é um pouco o que aconteceu com a franquia Jornada nas Estrelas. Sim, É, houve uma intervenção criativa para garantir. Tinha um grupo inteiro dedicado na LucasArts para garantir que as publicações com Star Wars que não eram feitas por autores deles, que eram feitas por fãs ou por grupos secundários, como por exemplo a BioWare fez os Cavaleiros da Velha República, que é brilhante. E eu sim. insisto que tu tem que jogar esse troço. Uh, eles esse grupo artístico tentava não mexer tanto no que estava sendo feito, mas garantir coerência com o universo, garantir que o sabre de luz funciona do mesmo jeito que a gente vê o sabre de luz funcionando nos filmes, que os poderes de Jedi, dos Jedi e dos Siths que aparecem nesses momentos não vão atrapalhar a história canônica. Por exemplo, a ideia de Force Healing, que foi uma coisa que foi readicionado ao canon de Star Wars no último filme agora, era muito mais condicional e muito mais complexo de se fazer no Star Wars original. Em Legends, Force Healing é uma habilidade que existe, mas é uma habilidade que não é qualquer um que faz e que não é fácil de executar. E não é qualquer, tipo, ela não consegue curar qualquer coisa. Então tu tem poucos Jedi que dominam tal habilidade e não é qualquer coisa que ela cura. Na nova trilogia, a Rey é literalmente revivida. Então, Então, é, é, essa questão do controle da lore, ele é muito importante para questões comerciais, mas é também para que as histórias não fiquem loucas, né? É aquela sim, coisa. Quem conhece um pouco a história de Don Quixote sabe que os livros de Don Quixote eles têm sérios problemas de continuidade, porque o autor ele escrevia nos intervalos do trabalho da padaria e ele escrevia muito em papel da padaria, então ele não tinha necessariamente uma ordem de continuidade. Só que essa continuidade é muito importante para uma história. é Então, verdade. quando a gente fala assim, não, porque os donos da obra detêm controle, esse controle não tem que ser entendido no sentido negativo da palavra, que é aquela coisa, não, eles são donos, não querem que ninguém mexa. Não, gente, eles querem, só que eles inclusive ajudam para que seja uma ordem de continuidade e tu possa tudo ter um mesmo universo, tá, com diversas narrativas, com a participação de diversos autores. Inclusive, essa questão da continuidade é um dos motivos pelo qual muitos filmes do Jornada nas Estrelas, o Kirk, ou assim, filmes e quadrinhos, que eu sei que isso acontece, o Uhum. Kirk ele recebe uma promoção, então ele deixa de ser capitão, só que ele fez alguma coisa que eles têm que dar uma punição dele, então eles não podem promover ele. Então ele permanece como capitão. Por quê? Porque é entre dois momentos da narrativa principal e que ele era capitão no final e era capitão no início, e daí, como acontece naquele entre meios, ele não pode deixar de ser capitão. Então o Kirk é promovido a capitão acho que mais de umas 50 vezes e rebaixado umas 50 vezes, né? Assim. Isso eu não sabia. Star Trek nunca foi muito a minha praia. Então eu Não, vou mas acreditar em você. Mas eu tô exagerando um pouco, mas é para dar o exemplo da claro, importância da continuidade, né? E dessa cooperação que existe entre os donos de uma propriedade intelectual e os fãs, tá? sim, Esse é um exemplo. o número de escritores da Marvel que fizeram publicações de Homem-Aranha, por exemplo, é gigantesca. O motivo pelo qual existe o multiverso dentro dentro do universo da Marvel é porque não teve, na minha opinião, um controle adequado para garantir a convivência dessas storylines. E também porque eles fizeram um erro de marketing que eles simplesmente fizeram reboots, É, né? o Isso Star daí. Wars, muito pelo contrário. Enquanto, claro, tem algumas coisas que eu diria que são estranhas no universo expandido antigo, existia uma coerência geral dentro do universo, porque existia esse controle, essa paixão, vamos dizer assim, da LucasArts de garantir que o universo é de alguma forma coerente. Aí entra, é claro que
a própria Lucasfilm teve os seus erros. Eu mantenho que o Anakin, quando começou como personagem, o Anakin pequeno, ele é um Gary Stu, sem dúvida nenhuma. Todo mundo adora ele é insanamente poderoso ou habilidoso porque ele é. Ele é literalmente uma metáfora a Jesus na história. Ele foi concebido de parto virgem pela força. Que nesse Isso universo. Isso é um dos exageros que eles fazem, às vezes, para tentar dar o ar mais mitológico da coisa. Só que aí eles caem no problema de coerência do universo. Que nem sempre o universo permite que eles façam esse tipo de coisa. Então, eu não sei o quão inviável é a ideia, porque as midi-chlorians seriam as responsáveis pelo concebimento do Anakin. O que explicaria o motivo dele ter uma contagem midi-chloriana tão alta, ao ponto de que a contagem dele é mais alta que a do Yoda. Sim. Ele seria literalmente filho da força. Exato. Do ponto E de vista aí, entrando um pouco. biológico, eu não consigo acreditar que uma criatura não é parasítica, ela é simbiótica Exato, com ele as sempre formas com as formas vivas e altamente conectada com a força aqui, mas eu não sei o quanto uma criatura simbiótica conseguiria causar uma mutação para um óvulo se autofecundar. Mas como nós já discutimos aqui, a física, a ciência no ficção científica de Star Wars não é exatamente muito boa. Então E eu não só vou entrar nesse ponto. fazendo uma digressão filosófica, tá? Fazendo uma digressão filosófica, Diga. tu tem um problema duplo, porque a interpretação dessa questão do Anakin ser filho da força, ela varia muito na medida em que tu tem uma filosofia materialista ou não, tá? E detalhe, o pessoal às vezes pensa, não, existe uma filosofia materialista, existem várias filosofias materialistas e existem várias filosofias não materialistas, ou seja, o autor ele não pensou numa filosofia para aquilo, ele simplesmente pensou que seria legal e depois a gente tem que se virar para achar uma explicação, tá? Na verdade, o próprio George Lucas admite aí que ele estava querendo fazer uma referência a Cristo. Porque Sim, mas ele ele não, é católico. sim, Não mas ele tem. não se dá muito trabalho de explicar. Ele só joga, né? É a diferença que se Claro. chama de argumento É, narrativo, né? O argumento narrativo tu joga uma narrativa e o argumento lógico é em que tu explica alguma coisa de forma causal, né? sim. É aquela É que coisa, o George Lucas, em geral, não foca em entrar muito a fundo nas questões filosóficas, como tu talvez tenha notado. Não, tu não viu direito os filmes, então tu não vai saber tão a fundo. na Mas verdade eu percebi já isso, que ele não entra muito nas ele questões gosta de que a filosóficas. coisa circule, entendeu? As coisas, a narrativa tem que acontecer, a filosofia fica em segundo plano. Uhum. Tanto que Isso daí, o Código Jedi e o Código Sith foi escrito pela BioWare. Foi escrito em Cavaleiros da Velha República. Não existe o Código Jedi e o Código Sith dentro dos filmes. Eles são mencionados, o Código Jedi, no caso. essa questão é uma coisa que eu vejo muitos autores fazerem. E às vezes isso é uma jogada no sentido assim, eu não vou declarar, eu vou deixar isso subentendido para não ter problemas. Né? Porque se eu declarar, eu vou estar tomando partido. Se eu só Sim. deixar subentendido, a interpretação pode ser mais livre, não vou ter tanta confusão. Então é uma coisa que eu vejo acontecer muito. Sim, É, é bem isso. Existe também uma outra temática que é bastante vigente dentro de Star Wars, principalmente na trilogia antiga. A trilogia nova deixa essa parte um pouco mais a desejar, que é a ideia do tecnológico contra o natural. Os Jedi altamente representam essa naturalidade, esse contato com a natureza, contato, no caso, representado pelo contato com a força, e por uma filosofia bem zen budista que tem dentro dos preceitos Jedi. E enquanto os Sith são altamente tecnológicos, os Sith são simbolizados inicialmente pelo Darth Vader, né? E posteriormente como a escuridão nos corrompe e
por consequência, também como a tecnologia poderia nos corromper na figura do imperador. E uma coisa que eu tenho que... Tu fez esse comentário, eu vou fazer um elogio. Que tem um certo jogo de luz que ele faz, de tal modo que muitas cenas do Star Wars em que tá no ambiente do Império, que é a Estrela da Morte, que são os Cruzadores, os Destroyers, são mais escuros. É real. Tá? Isso Tipo, isso é uma coisa estética. Storytelling visual. É um storytelling visual muito bem feito, tá? Sem E dúvida. eu vejo que isso é um erro que vários filmes modernos acabam cometendo, de não saber fazer isso bem feito. Nesse ponto eu posso dar crédito para Disney. Do ponto de vista visual, a nova trilogia está muito bonita. Em especial o primeiro e o segundo filme da nova trilogia. Porque eu particularmente não gosto muito da técnica, mas eu até não vou negar que em alguns momentos é bonito, que é o flare de luz que o J.J. Abrams é muito conhecido por fazer. E ele usa, na minha opinião, em excesso no episódio 7 e 9, que foram os episódios que ele dirigiu. E o episódio 8, o Último Jedi, cara, é um dos Star Wars mais visualmente impressionantes de todos. Mesmo pegando, por exemplo, o episódio 3 para mim é extremamente impressionante, em especial pelo duelo de Mustafar, que é entre o Obi-Wan e o Anakin, que é para mim uma das melhores lutas de espada do cinema. É incrivelmente bem feita aquela luta, incrivelmente bem coreografada. Sim, e ela é uma luta que não é uma simples luta de habilidade de espada, mas de estratégia de espadachim. Também, mas o motivo pelo qual eu gosto muito daquela luta não só é pelo lado técnico, ajuda quando tu tem um pouco de formação no mundo de uso de espada, né? No combate de esgrima, mas também pelo lado temático da luta. Os personagens estão bem retratados. Tem uma cena, por exemplo, que eu gosto muito, onde a luta meio que já acabou enquanto duelo, enquanto combate bonito de coreografia, em que o Anakin está perseguindo o Obi-Wan e eles estão escalando uma torre que caiu na lava e tu vê o Anakin atacando de forma extremamente selvagem em direção ao Obi-Wan. E isso, do ponto de vista de storytelling, é muito legal, porque retrata muito bem quanto o Anakin caiu. E, inclusive, o ator soube fazer muito bem a expressão adequada. Ele tá com um olhar de ódio incrível. E o ator que tá fazendo o Obi-Wan com aquela cara, parece mais que ele tá com pena do que com raiva do Anakin. Bem isso. Ele tá extremamente magoado. Eu acho que é a principal... Tristeza é a principal emoção que eu vejo na cara do Evan McGregor. Naquela cena. O que é exatamente isso, porque chega no final e ele diz, poxa, eu te considerava um irmão, eu te amava. Mas tá, houve, dentro desses 6 filmes, houve um controle bastante razoável do ponto de vista da Lucasfilm de não brigar com os fãs, quando os fãs, por exemplo, tiveram um comportamento até um pouco inadequado em encher o saco do guri que fez o Anakin. Poxa, não é culpa do ator, sabe? Eu acho que não é legal o que fizeram, mas a Disney não teve esse mesmo comportamento, que foi o comportamento de, ok, nós somos uma empresa, nós temos uma questão de relações públicas, nós vamos tentar isolar esse ator, proteger ele, mas nós não podemos entrar em conflito aberto com os nossos fãs. O problema não é, eu digo assim, o problema não é entrar em conflito com o fã, o problema é entrar em conflito com a opinião do fã. Eu não vejo muito bem a diferença. Não, o ponto que eu quero colocar, tu entra em conflito com o fã assim, tu tá atacando, tu tá provocando um ator, tu vai proteger o fã e vai dizer, cara, isso que tu tá fazendo é errado. O problema que eu vejo com a Disney é que quando os fãs diziam está ruim ou tal personagem está mal feita, eles tentavam dizer, não, vocês são machistas. Então, a gente tá. Agora a gente tá começando a entrar. Isso daí é uma coisa é tu dizer que a atitude do fã tá errada. Outra coisa é tu dizer que a opinião do fã tá
Outra coisa é tu dizer que a opinião do fã não é que a opinião do fã nesse caso seria errada, seria criminosa. Tá? Pois Esse é o é. ponto E, complicado da situação. entre E as. aí foi o erro da Disney, tá? E Porque ela lidou olha, muito olha a mal com isso. diferença de cuidado. A Lucasfilm, por exemplo, o George Lucas ouviu os fãs em uma questão. De cara. Uma das coisas que. As duas centrais reclamações do Ameaça Fantasma. Pelo menos as que eu ouvi com maior frequência. Jar Jar Binks. O que eu realmente. Eu vou te dizer assim, ó, enquanto eu não acho ele um personagem interessante, eu acho que o pessoal exagerou. Tipo, eu não acho ele tão irritante assim. Eu acho que ele, tipo, ah, tá. Espera a cena passar, sabe? Eu acho que ele realmente. É, Ele foi uma comédia ruim, mas também não é nenhum fim de mundo. Mas, beleza. Não gostaram do Jar Jar Binks. O Jar Jar Binks praticamente não aparece no segundo filme. E literalmente ele, não aparece no terceiro. ele tem muito menos espaço, ele volta a ter espaço no Guerras Clônicas. E Sim, mesmo nos Guerras Clônicas não tem muito espaço, a Padmé tem muito mais presença, com exceção de alguns episódios em que eles retomam uma questão de batalhas aquáticas e daí os Gungan aparecem de novo. sim, Né? mas ele aí é que tá, ele deixou de ser o alívio cômico, até porque tu já tinha um alívio cômico. Esse é meu principal problema com narrativo com o Jar Jar Binks, ele é redundante. Sim. Mas Ele entrou deixamos muito no isso. lugar do C3PO. Pois é, e o C3PO existe no filme. Então não tinha necessidade, esse é meu ponto. Mas tá, isso a gente deixa pra quando a gente for analisar os filmes com calma. Uhum. É, então, o que eu vejo ao longo dos 6 filmes e ao longo de todo o processo de criativo que gerou o universo expandido? Eu vejo um compromisso da Lucasfilmes em manter uma história coerente, independente do quão malucas são as histórias, porque nós temos coisas assim, olha, tiradas do. Poderia ter sido tirado de um livro do Lovecraft no universo Uhum. expandido. O E grande esforço da LucasArts, né, é tentar manter o universo coerente isso. com todas as narrativas diversas e absurdas que são criadas. Porque, E uma assim, abertura muito grande. Olha a é, quantidade de empresas envolvidas em produção de jogos do Star Wars bah, durante a época das LucasArts. sim, e veja uma outra questão. Quando tu comentou assim, nossa, tem coisas do universo expandido que são dignas de Lovecraft. Quando tu tem um universo bem estruturado, tá, que permite esse tipo de coisa, tu pode fazer isso. Tá? Exato. Inclusive, talvez uma coisa que o pessoal às vezes erre um pouco é que o pessoal pensa que o universo de Star Wars é Jedis. Né? Pois E é. existem outros elementos. Uma das coisas que eu mais gostei, por exemplo, do Guerras Clônicas é que eles conseguiram mostrar que a Guerra dos Clones não foi só os Jedi. Uhum, e os fãs concordam contigo. Qual é hoje o único tiro que a Disney acertou? Mandalorians. Não tem Jedi em Mandalorians. Não Tem o tem. Baby Yoda. Tem o Baby. Ok, eu não disse que não tem a força, mas não tem Jedi. Não, o Baby Yoda é um legítimo fanservice, né? Total, Porque. total. E E aí. eles mesmos não sabiam que ia ser o sucesso que foi, porque não tinha brinquedo pronto. Sim, e E aí, e tu falou dos brinquedos, tem que lembrar uma outra coisa. A Disney, né, o modelo de negócio da Disney não é simplesmente os filmes, é os parques e os brinquedos. mas a LucasArts não era diferente antes disso, cara. A Não, sim, mas o LucasArts e a ponto Lucasfilm, o motivo dos próprios. dos Uh, Wookiees, dos ursinhos, dos ursinhos dos Wookiees terem virado os ursinhos agora que tá me fugindo os nomes, é exatamente por isso. É porque era comerciável. sim, mas na verdade o meu ponto não é nem colocar de que a LucasArts não fazia. Meu ponto é, algumas das coisas que a Disney faz nos filmes que ela tem de colocar vários figurinos pro mesmo personagem até dentro de um filme para poder fazer boneco diferente, Uhum. né? Só que às vezes isso não agrada tanto os fãs, porque principalmente numa narrativa, né, a roupa ela é uma parte da definição do personagem. Né? Sim. Isso é uma coisa que tem que ser importante. Então a roupa não pode ser algo que destoe do personagem. Os Ewoks. Ewok. Eu tinha esquecido do nome, mas tá aí. É, é bem isso que tu tá dizendo. A gente acaba associando, caracterizando o personagem
em cima do design dos trajes dele também. Então, por um fator comercial, mudanças de trajes são sempre perigosas, vamos dizer assim, mas elas acabam gerando novos brinquedos. Aí até entra a Disney com a aquisição quadribilionária, se isso existe como palavra, pagando 4 bilhões para adquirir a Lucasfilm. Beleza. Eu vou te ser honesto, quando compraram, eu estava otimista. Por quê? Porque eu associo a Disney a momentos muito bons da minha infância. E a MCU já era da Disney. A Pixar, se eu não estou enganado, já era associada à Disney. E a Pixar é um dos poucos estúdios dentro dos estúdios da Disney que tem liberdade criativa total. Eles não precisam passar pela presidência da Disney para publicar nada. Esse é o nível de qualidade dos caras. E a Kathleen Kennedy, a presidente atual da Lucasfilm, foi por muito tempo trabalhou muito tempo sob comando do George Lucas. Então, eu realmente acreditei que o legado de Star Wars teria sido passado adiante. Infelizmente, isso não foi o que aconteceu. Do ponto de vista vou só fazer um comentário. Fala. Que, para não perder a linha de raciocínio. Quando foi feita a compra da Disney quando a Lucasfilm foi comprada pela Disney, eu confesso que eu não olhei assim como algo bom, como algo ruim. Eu olhei, faz parte do jogo e só espero que a Disney não tenha o monopólio de todo o entretenimento. Tá, mas o teu ponto que eu quero comentar é o seguinte. Até hoje, muitas pessoas reconhecem a Disney pelos filmes que ela fazia na infância. Tá? Claro, o Rei Leão, o Aladdin clássico, o Rei Leão clássico, inclusive, Branca de Neve. Isso é uma coisa que é importante destacar. Gente, a Disney daquela época já era. Já era. Até porque o contexto cultural americano da época era muito diferente. Tá? Isso até vale um outro comentário. Mas isso é o ponto que eu quero colocar. Então, assim, vejam como uma marca pesa. Né? Porque 2012 fazia tempo que a Disney já não era aquela Disney, mas a gente ainda pensava, nossa, agora tá com a Disney, aquela que fez a nossa infância, né? Bom, prossiga eu fiz essa diversão, prossiga teu relato. Mas tá razoável. Eu tinha um certo otimismo, porque é aquela coisa, quem tava assumindo, em tese, é alguém que já era da Lucasfilm. Uhum. Então, o controle criativo, assumi eu, que seria muito semelhante. E aí começa a fase Disney com uma foto que virou meme hoje em dia e é muito comum de tu ver em vídeos sobre Star Wars e sobre o que está acontecendo, que é a Kathleen Kennedy aparecendo com outros membros do controle criativo da Lucasfilm, que diz assim, The Force is female. Então, a força é feminina. Isso já começou a me trazer uma preocupação. Star Wars nunca foi politicamente orientado, salvo por uma coisa até um pouco estúpida e extremamente caricata, que vamos ser bem honestos, o Império nada mais é que uma referência ao nazismo. Sim, é uma referência normal. Inclusive, assim, eu vou dizer que o melhor elemento de crítica política da franquia Star Wars, tá, que tu tem uma profundidade bem grande, é quando o Palpatine diz I love democracy. Tá. Aquilo ali é uma frase, cara, que no contexto é exatamente o seguinte: o cara vira imperador por causa da democracia. Tem uma fala muito boa da Padme também, que e é assim que morre a liberdade, com estrondosos aplausos. Eu adoro essa cena. Sim. E ali, tipo, quando. Aquela frase é o momento que tu pega ali, tipo. A trilogia do 1, 2, 3, ela não é uma trilogia política, mas ela tem uma crítica política muito bem feita. Cara, é muito engraçado porque, enquanto a execução tem uma série de falhas, a trilogia 1, 2 e 3 é muito interessante do ponto de vista de criar um pano de fundo
pro universo e ela tem temáticas muito legais. Eu acho que Ela cria um bom plano de fundo pro Império e um péssimo plano de fundo pro Darth Vader. pior é que o meu problema não é o Darth Vader, cara. Meu problema é geral com a trilogia antiga. Aliás, com a trilogia antiga não, com a trilogia dos 1, 2, 3. prequels. É, as falas, os diálogos estão muito mal escritos. Assim, ó, tem alguns momentos muito legais, tem algumas falas assim que pra mim são grandes sacadas, mas, cara, os diálogos, principalmente os diálogos românticos do episódio 2, cara, são uma piada, eles são horríveis. Por que tu acha que eu tô rindo? Ah, Eu lembro desses diálogos. exato. Quando a gente for falar da trilogia, a gente separa os diálogos. Uhum. E eu Tá, mantenho a gente que eu separa. mantenho que a trilogia dos prequels é um meme ambulante. Cara, não tem quase nenhuma fala naquele filme que tu não consegue transformar num meme. Exato. Olha, enfim. Mas tá, isso a gente guarda pra análise. Uhum. A parte que para mim é hilária disso tudo é que com todos os seus defeitos, ainda assim existe uma construção coerente e uma administração razoável em manter a opinião pública a seu favor. Com todos os problemas, eles ouviram a opinião pública e tentaram resolver. Quando chegou E em eles Star Wars, começou-se a bater bastante na tecla do feminismo. Veio o primeiro filme. O primeiro filme, do ponto de vista puramente criativo, eu acho que ele deixou bastante a desejar. Eu acho que o primeiro filme da nova trilogia, ele é descaradamente uma cópia do episódio 4, ao ponto de que eles resetaram toda a evolução histórica que aconteceu nos personagens. O arco do episódio 4 e 5 pro Han é rebutado. A, o, o Luke desaparece sem motivo nenhum. Toda a batalha deles, dos 3 filmes originais, são resetados em menos de 30 anos e tu tem uma ameaça de nível imperial novamente afetando. Então, todo o arco da trilogia original se torna irrelevante, de certa forma. eles pegam o arco da trilogia original e substituem alguns elementos visuais e alguns elementos numéricos. Eu vou explicar o que eu tô falando, tá? Porque eu Tá, sei que eu tô vai falando lá. de forma muito vaga. Por exemplo, a Estrela da Morte é transformada naquele negócio que destrói planetas à distância, A Starkiller tá? Base. Starkiller Base. As esquadras do Império são aumentadas de tamanho. Uhum. É basicamente isso que eles fazem. Eles escalonaram a coisa. E na verdade, isso é culpa do J.J. Abrams. Isso é bem coisa do Abrams, porque pra ele tudo tem que ser maior. No episódio 9, quando aparece uma cena em que a Rey tá treinando, e ela tá treinando com a mesma bolinha que o mesmo remote que o Luke treina. Só que ela não tá treinando numa sala isolada, brincando. Ela tá correndo por uma floresta às cegas, se balançando num galho em cima de um desfiladeiro, completamente às cegas, defletindo os ataques do próximo. Então, do tipo, é síndrome de Dragon Ball que o J.J. Abrams tem. E assim, o problema é que ele pega a parte ruim de Dragon Ball. Então, e aí, mas tá, beleza, ok. Até aí são problemas dos filmes. Dos filmes, a gente pode sentar e debater com calma, mas essa não é a parte que me incomodou realmente, apesar de todos os seus defeitos. A parte que me incomodou foi que o erro do ponto de vista de relações públicas da Disney. A Disney, ao invés de calar, controlar a situação, lidar com a situação, atacou os fãs. E, em especial, os diretores atacaram os fãs. O Ryan E eu Johnson vejo. em um tweet chamou os fãs de Star Wars de man babies. Virou um Nossa. meme. Tá todo mundo avacalhando com ele. Ele é um man baby, no fim das contas. Ele, numa entrevista, ele cometeu a gafe de dizer que Império Contra-Ataca teria sido abominado pela crítica e pelas pessoas hoje, sendo que é o filme mais brilhante de Star Wars, e eu fiquei olhando, não, meu,
Não O compara a filme merda que tu fez com o é Império Contra-Ataca. dramático. O filme, eu lembro que a primeira vez que assisti o filme foi um filme que me deu um peso. Porque eu olhei, nossa, o Sim, filme é Império Contra-Ataca é dramático. pesado, cara. Tu para pra pensar, isso é uma coisa que é um elogio que a gente tem que dar pra trilogia original, Aham. porque o primeiro filme ele é razoavelmente bobinho, Sim. tá? Não quero Chega no dizer segundo, o assim, protagonista perde uma mão. tipo, o segundo filme ele é pesado e o terceiro filme tu começa assim, nossa, eu sei que as coisas estão ruins, é aquela coisa, eu quero saber o que vai acontecer nesse terceiro filme, Sim. E tá? E quando no aí, filme anterior tu tem dois dos mocinhos perderam. Um deles foi capturado, o outro perdeu uma mão. E a Leia, que é o último dos três mocinhos centrais, teve que fugir com o rabo entre as pernas, porque quase que ela foi capturada junto. Cara, tu não sabe o que vai acontecer. exato, ele dá uma carga dramática. O quarto filme é de boa. Então assim, é aquela coisa, aquele filme, cara, e eu digo, olha, o impacto que ele causou é um filme excelente. Sim, pra Tá, mim, Império Contra-Ataca pra mim foi o que fez a trilogia Star Wars ser o que é. Trilogia original, no caso. não vou entrar em discussão agora com isso, até porque eu teria que fazer uma análise mais profunda, mas o que eu vejo, e isso eu não vejo só com a Disney, só com essa questão do Star Wars, Uhum, é que ao invés de eles terem uma obra em que eles querem transmitir valores, tá? Então assim, eles querem transmitir valores através de Star Wars. Eles querem transmitir uma propaganda política, tá? E se utilizam das obras de Star Wars. Então assim, não importa se a obra vai ser boa, importa que ele transmita o valor da propaganda política. é real, Tá? eu Ou concordo com o que tu tá dizendo. e isso é algo que quando a gente comenta, quando tu fala, por exemplo, não que o George Lucas queria fazer uma metáfora com Anakin e a Cristo. Uhum, Ele queria transmitir valor. Tu pode dizer que ficou ruim ou bom, cara, tu vai ver, não, o cara vai dizer, ok, eu queria fazer isso, não ficou bom, tudo bem. Mas ele tentou. sim. Se tu diz pra Disney, ficou ruim, não, é machista. Pois é, não faz sentido. E esse conflito, eles pagaram muito caro com esse conflito, porque no quarto ou quinto filme que eles lançaram. Quinto, desculpe. Não, vamos ver. Eles lançaram a trilogia inteira e foi intercalado o Rogue One e o filme do Solo. Quarto filme. Quarto filme. Uhum. O filme do Solo foi o primeiro filme do Star Wars a dar prejuízo. E o que aconteceu? O filme do Solo primeiro era um filme que ninguém queria. Vou ser honesto. Eu, pelo menos, como fã, não queria saber o background do Han. E mesmo no que me interessa ver algumas aventuras do Han, eu não faz sentido eu ver ele passar pelo arco do episódio 4 dentro de um filme que é um prequel, que se passa entre episódio 3 e 4. Se ele passou por esse Tem, arco antes, não faz sentido ele passar por esse arco de novo no episódio 4. tem uma animação, acho que é Lego Star Wars, Uhum. que mostra o Yoda encontrando com um tal de Ian, Não vi tá? isso. Acho que tu vai lembrar o que eu tô falando. E é bem bobinho e tudo mais, e mostra assim um pouco tal do Uhum. personagem, esse tal de Ian, e no final das contas, meu nome não é Ian, meu nome é Han, só que o I do meu nome tá inclinado, então deixa eu corrigir isso. Aí parece Han Solo, né? Tipo, era Ian Aham. Solo, Han Solo. Então assim, tu olha, pô, cara, isso dali, como piada, constrói um background muito mais eficiente do que o filme do Han Solo. É. E o filme do Han, quando saiu, saiu o comentário, saiu uma série de publicações dizendo que a mídia, como é que é mesmo, que Star Wars cansou, eles chamam de fatiga da mídia, sendo que, honestamente, o problema não era esse. O problema é que o episódio 8 foi um episódio ruim, e a parte de relações públicas deles gerou uma série de controvérsias. Mesmo se tu gostar do episódio 8, o que eu vou veementemente discordar, mas tu tem o direito de gostar, ainda assim, nada justifica a resposta que eles tiveram aos fãs, ao grupo de fãs, pelo menos, que estavam irritados,
incomodados com o filme. E mais importante que isso, não justifica que tu te engane de que a fanbase não tá dividida. Tá dividida. Esse filme Eles dividiu. criaram uma ilusão de que a fanbase gostou e de que quem não gostou é um bando de preconceituosos, tá? Sendo que muitas pessoas que não gostaram eram os fãs que estavam ajudando a construir o universo expandido. Sim, e também são os fãs que consomem dezenas de milhares de dólares todo ano em bonecos e itens colecionáveis. Isso é uma coisa que Sabe? aí entra um Quadrinhos, detalhe jogos. importante. Exato. Aí entra um detalhe importante. Eu vi uma matéria essa semana que uma entrevista com o presidente da Diamond. A Diamond é uma empresa que faz brinquedos de colecionáveis. Então, eles fazem aquela coisa, os brinquedos high-ends, tipo um busto de um determinado personagem, aqueles bonecos altamente detalhados, com traje feito com tecido em alta qualidade. Então, tipo, nós estamos falando de brinquedos de $150 a unidade, sabe? Uhum. E nessa entrevista, perguntaram para ele quando é que iam sair os novos brinquedos do Star Wars, a nova linha do Star Wars, em especial a linha referente ao novo filme. E ele declara que a demanda para Star Wars está muito baixa. E que enquanto eles têm algumas coisas que eles estão preparando, é mais focada nos personagens tradicionais e não nos personagens da nova trilogia. Mas que se os fãs mostrarem demanda, eles estarão mais do que felizes em acomodar. E faz Isso daí é perfeito uma. sentido do ponto de vista deles, porque eles querem fazer dinheiro. Sim, eles são uma empresa, eles não são uma obra de caridade. Exato. Né? Inclusive, esse comentário que tu fez é importante de pensar o seguinte: se alguém quiser um dia ouvir esse podcast e pegar um conselho econômico de como abrir uma empresa. Escute seus Boa, fãs. boa parte dos recursos de uma empresa vem de um grupo pequeno de fãs. É Tá? real. Nicho. Então, assim, nicho, tá? O lucro maciço de Star Wars não vem do grande público. O grande público é aquele tipo de pessoa que vai uma vez assistir os filmes no cinema e não. O público de nicho é o cara que vai 13 vezes ao cinema assistir o filme com os amigos. Uhum. É o cara que tem cosplay Nós diferente estamos para falando de indivíduos que gastam 5, 6 dígitos todo ano com a marca. com a marca. Esse E não é tipo o de cara. fã é o fã que tu quer prender. É o tipo de fã que dá dinheiro. É? Tá? Tu faz o filme, tá? Tu faz o filme sabendo de uma coisa. O cara que vai pagar o filme é o grande público. O cara que vai te dar lucro é o teu fã. Sim. Esse é o ponto que tem que entender. Por que jogos free-to-play conseguem se manter? Exatamente por isso. Porque eles têm esses caras que investem. Esse tipo de cara, ele não acha que ele tá gastando. Ele acha que ele tá fazendo um investimento. Sim. E é uma ilusão causada pelo fanatismo que faz parte. Eu sou igualmente culpado disso com Star Wars, não nas proporções que eu falei antes, né? Eu nunca gastaria mais de 100 mil reais no ano com Star Wars. Até uma questão de Brasil. Tá? Exato. Nós tivemos Mas eu não quero saber Brasil. quanto é que eu já gastei com Star Wars. Eu realmente não quero saber. É por aí. É por aí. Tá? E é aquela coisa, antes de chegar a essa etapa da Disney, tu achava que tu estava gastando com dinheiro ou tu achava que estava investindo para continuar vendo novas narrativas do universo que tu gosta? Cara, eu tava gastando com coisas que me faziam feliz. É uma E forma de ver o aí, investimento. eu confesso que eu não pensava enquanto investimento, porque eu era muito criança pra isso, né? Tem que lembrar aqui que Star Wars foi a mitologia, vamos dizer assim, e a inspiração que me tornou em boa parte a pessoa que eu sou hoje. Então, não vou negar, assim, existe uma mágoa muito grande de estar comentando sobre essas coisas que a gente está comentando aqui. Não é com
Eu gostaria de estar errado. Essa é a realidade. Eu gostaria que a Disney tivesse atendido ao meu otimismo. Não digo necessariamente de ter feito excelentes filmes, mas de ter talvez aproveitado a parte do universo expandido. Se eles quisessem ter feito, por exemplo, uma trilogia boa, eles poderiam ter pego a trilogia do Tron. Pronto. Tá Uma ali questão 5 anos muito depois da, simples. 5 anos depois da guerra. Eu não diria que é o momento mais interessante de Star Wars, mas é uma história extremamente bem escrita e fácil de adaptar para o cinema. Eu vejo uma questão muito simples. A Disney poderia ter se esforçado para fazer uma boa nova trilogia de Star Wars, ao invés de pegar a franquia Star Wars e transformar num pedaço de propaganda política feminista. É verdade. Tá? Entrando até E nesse ponto. esse é o ponto que eu vejo ser ensinado em sala de aula nas universidades. Então, assim, galera, eu vou dar uma dica para vocês, se vocês quiserem um dia entender como é que funciona o mercado da imprensa. Façam o rastreamento das pessoas da imprensa que conhecem as pessoas que estão nos roteiristas, porque muitas vezes os caras são best friend e é por isso que a review sai positiva, tá? Uhum. Enfim, prossiga. Alô? Além da. Não, eu tô te ouvindo, tô te ouvindo. Além da Diamond, essa publicação que teve essa semana, ontem eu vi uma publicação nova que foi uma coisa que foi vazada para a revista americana Variety, tá? É uma revista online, mas faz parte da grande mídia americana. E eu acho interessante pelo seguinte: quando vaza alguma coisa de verdade, não vaza para grande mídia. Quando vaza alguma coisa de verdade, tu vai encontrar no Reddit, tu vai encontrar no YouTube, tu vai encontrar pessoas comentando sobre isso. Vazamento sempre é tratado como rumor. Exato. Tá. Então tu não vai encontrar no high-end, entendeu? Tu não vai encontrar nas fontes caras. Essas fontes caras, elas estão publicando essas coisas, no fundo, para dar uma sondada. Alguém dentro da Disney, alguém dentro da Lucasfilm, olhou e disse assim: larga isso como rumor e vamos ver. Vamos ver a reação. Exato. E É algo há uma similar nova diretora. que o pessoal faz com a Globo, tá? O pessoal faz com a Globo pra... Globo é o equivalente do Brasil, tá? Tipo, não sai rumor de alguma coisa na Globo, sai rumor num Reddit, alguma coisa, às vezes. E aí eu já vi o pessoal, às vezes, do Voxel dizendo, não, olha, um usuário do Reddit publicou. Aí tu fala, não, aqui é a chance de ser um rumor. Não chega alguém e manda um e-mail pro Voxel dizendo, olha, galera, eu tô aqui mandando um vazamento para vocês. Tipo, não é assim que as coisas funcionam. E aí, voltando, essa vazamento, que eu realmente não acredito que seja vazamento, foi de que a diretora Natasha Lyonne, eu não lembro se é a Natasha Lyonne ou a Leslie Headland, que são as produtoras de Russian Doll, que é uma série extremamente eu não necessariamente diria feminista, é a Leslie Headland, mas ela é feminocêntrica, vamos dizer assim. Ela é centrada em torno do universo feminino. É isso que eu quero dizer. E altamente ativista no seu estilo. É uma série do Netflix, tu pode dar uma olhada depois, se chama Boneca Russa. Ou pelo menos o nome em inglês é Russian Doll, eu não sei qual é o nome traduzido. Deve ser boneca russa. Eu assumo que sim. Vazou que ela provavelmente estaria entrando para trabalhar com o pessoal da Lucasfilm numa nova série ou filmes, não foi falado o que era, dedicada com um foco central feminino. E a matéria veio uma série de alvoroços e reportes extremamente mal sobre como essa notícia foi mal recebida dentro da comunidade. Da Disney. Aí que tá dentro da diretoria da Disney.
Pá! O que sugere que isso foi um jogo de poder. Assim, Isso foi um golpe, provavelmente da Kathleen Kennedy ou de outras pessoas, para tentar passar por cima da galera da Disney e tentar, essencialmente, como isso está aparecendo, vai ter que tentar transformar em realidade por causa da ótica da ou, coisa. ou vai ter que dar uma boa desculpa de por que que não foi feito. Isso é feito no Exa Brasil também, tá? claro. E assim, quem não sabe, eu sou formado em jornalismo, tá? Eu entendo, eu tenho conhecimento de dentro dessas coisas. Um comentário que eu vou fazer, tá, Uhum. Maurício? Só para o pessoal não se perder, que é uma coisa importante. Nos Estados Unidos, a mídia é muito diferente do Brasil por um motivo muito simples. A pluralidade de opiniões nos Estados Unidos é muito maior. É por isso que os caras se xingam, Uhum. tá? No Brasil, às vezes tu vai ver diversas mídias falando a mesma coisa. Então, pluralidade de mídia no Brasil sempre tem que ser dado entre aspas, porque a gente tem muitos veículos que falam as mesmas coisas. Nos Estados Unidos, o negócio... Cara, discussão lá pega fogo. A Tá? Então coisa lá é mais séria. E ainda assim tu tem esses eventos, né? Então, Sim. eu suspeito aqui, como eu disse, aqui tem muitos rumores, tem muitas incertezas, então eu não levem ao pé da letra nada do que eu tô dizendo, incluindo tu, Avales, que não leva ao pé da letra. Ah, Não sei o quanto desses rumores são verdades, mas... rumor é rumor. exato. Tá? Mas A a parte que validade me... informativa de um rumor, tá? A validade informativa de um rumor é mais ou menos o seguinte: olha, se estão criando esse rumor, significa que tem gente que está gostando e tem gente que não está gostando de determinada coisa. Tá? Então é nesse sentido que tu tem que avaliar o rumor. Pois é. E o que está acontecendo aqui foi... a narrativa claramente se mostrou como não funcionando. Nos últimos tempos, a Kathleen Kennedy tem perdido cada vez mais poder, mais influência, no sentido de que ela desapareceu da mídia, ela tem as aparições públicas dela têm sido extremamente controladas, restritas à premiere dos filmes do Star Wars. O que me sugere, e o próprio Bob Iger, que é o cara o ex-presidente da Disney, pulou fora ao ver o estrago que tinha sido feito. E existe toda uma questão de ótica. Tu não pode simplesmente demitir a menos que tu tenha alguém para assumir o cargo. Senão fica muito mal, gera muita insegurança e, em É, particular, gera insegurança entre os investidores, o que sairia teve um cara muito da caro para Disney. teve um cara da Xbox que ele deu uma treta porque o anúncio dele foi de demissão dele foi dado antes da hora por um vazamento. E aí deu problema na empresa, só que o anúncio dele é que ele ia ser demitido para para assumir uma outra função. Só que como não era o mesmo chefe, tinha que fazer uma demissão para ele poder assumir um outro cargo maior. E já tinha um novo cara para ser contratado. Só que como foi dado no timing errado, deu problema interno na Microsoft. Putz. Então assim, A quando exatamente ótica o que é tu foda, né? não, exatamente o que tu tá falando. Tu não pode simplesmente demitir certas pessoas. Uhum, Né? isso aí, Às vezes é mais importante tu primeiro contratar e depois demitir. Tá? exato. E tem uma Aliás, expressão americana para falar um pouco assim sobre essa questão. Tem uma expressão americana que fala um pouco sobre essa questão de popularidade e decisões comerciais. Vote with your dollars. Vote com seu dólar, né? Vote com seu vote com seu dinheiro. dinheiro. Tá? Essa expressão é uma expressão que no Brasil a gente não Não, mas tá? é uma expressão que eu concordo e, aliás, eu deixo isso para todos os nossos ouvintes. É, se vocês estão gostando do que a Disney está fazendo, se vocês não concordam com as nossas críticas, cara, não tem problema. Melhor jeito de ser ouvido, melhor jeito da Disney saber que vocês estão gostando é ponham o dinheiro de vocês ali. Se vocês realmente gostam do que a Disney está fazendo, comprem os brinquedos, assistam os filmes múltiplas vezes. Todo mundo tem o direito de ter uma opinião diferente. E como eu disse, fiquem mais do que à vontade para colocar nos comentários, nos criticarem. A gente está aqui para debater. O nome desse podcast é, afinal de contas, Debate Geek. Então, vocês vão. Qualquer comentário, engajamento vai ser bem recebido. E como tu pode ver, eu tô dando, de certa forma, um encerramento aqui, né? Sim, só não pode xingar a mãe.
porque xingar a mãe. Não, xingar a mãe é sacanagem, não pode. Não coloca terceiros na. E como eu disse antes, eu peço para todos vocês que vocês sejam respeitosos com as pessoas com quem vocês estiverem conversando nos comentários. Como a gente falou no começo, avacalhem com a gente, não avacalhem com os seus colegas aí. Conversem direitinho, de forma civilizada. Da minha parte, cara, é isso. Avalisk, eu gostaria de ouvir qualquer consideração final da tua parte, daí eu faço uma consideração final minha e a gente encerra por aqui. Grandes considerações finais, tá? Assim, em termos, eu acho que eu vou ficar com aquela questão do vote with your dollars, né? Se vocês gostam de alguma coisa, vocês têm que assistir, dar credibilidade para essas coisas. Se não gostam, ignorar a melhor receita para aquela coisa ter fracasso, tá? Porque se a Disney for ignorada, ela vai entrar no prejuízo, ou ela muda ou ela vai à falência. E se ela for à falência, outra empresa vai entrar no lugar dela. Então, assim, se vocês gostam de alguma coisa, apoiem, invistam, divulguem. Se vocês não gostam, ignorem. Né? Aquela coisa, desliga a TV se não gosta do programa e dos canais. Pois é. Foi exatamente isso. Aliás, essa é a colocação agora que eu ia trazer. Foi uma das coisas que o pessoal da Disney estava dizendo e eles ficaram meio chocados quando foi exatamente o que aconteceu. Não gostou? Não vai assistir. E eu incentivo todos vocês a fazerem exatamente isso. Se vocês querem apoiar simplesmente pela questão política, ou se vocês querem apoiar porque vocês gostaram dos filmes, ou vocês gostaram das histórias que a Disney está contando, por favor, vão lá, gastem com isso. É direito. Vocês têm o direito de usar o dinheiro como vocês acham. É direito de vocês apoiar essa questão em termos políticos, em termos estéticos, em termos narrativos. É direito, tá? Exato. Da minha parte, eu não vou. Agora, eu vou sim, para encerrar, pedir para que vocês se sintam mais do que à vontade para compartilhar o nosso podcast com quantas pessoas vocês quiserem. Divulguem para a mãe, divulguem para o pai, para os irmãos, para os amigos. Postem no cachorro, Facebook. Papagaio. E engajam, participem da conversa, debatam com a gente. E assim que a gente puder, a gente dá algum retorno. Eu, pelo menos, que estou administrando a conta, vou fazer o possível para engajar com vocês nos comentários. Na dúvida, a gente vai estar em contato, eu e o Norit, e daí a gente vai se acertar. E aí, quando o Avalis tiver algo a acrescentar, ou eu passo para ele, ou eu pego o feedback dele para responder vocês e coloco nos comentários. Um grande abraço a todos e até mais. Que a força esteja com você, já que é esse o tema da conversa, né? E não se esqueçam, votem com o dólar, com o dinheiro de vocês. A gente encerra com o balão mágico.